Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje a gente segue na nossa jornada incrível pelo Evangelho de João, né, como parte da lição da Escola Sabatina, mas esse é o nosso último episódio, a nossa última lição desse trimestre, desse ano, e se você acompanhou essa jornada com a gente, você viu que o Evangelho de João está recheado de reflexões profundas sobre quem Jesus é, o que ele fez por nós e, claro, como isso transforma a nossa vida. A gente viu que cada história, cada interação, cada milagre contado por João tem algo muito lindo para nos dizer sobre o amor de Deus e sobre como nós podemos viver nesse mundo sendo luz, anunciando aquele que morreu por nós e que ressuscitou por cada um de nós. Então, bora encerrar com chave de ouro o estudo desse trimestre? Antes da gente cair de cabeça no nosso estudo, vale aquele lembrete, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, tem um botão aqui embaixo escrito se inscrever, clica, não custa nada, é totalmente gratuito e você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente promove aqui no canal do Estudo da Bíblia, né? Nós temos não só a lição da Escola Sabatina todos os sábados, por volta da 1h da tarde, do horário de Brasília, mas nós temos também às sextas-feiras a nossa classe bíblica com o curso A História de Deus. Nós estamos atualmente fazendo uma jornada no livro de Daniel, entendendo a estrutura, o contexto, o pano de fundo histórico, mas também como a narrativa do livro de Daniel ajuda a gente a entender a história de Deus como um todo, a Bíblia como um todo. Você é meu convidado para estar lá com a gente todas as sextas-feiras, por volta das 6h30 da tarde, ali logo após o pôr do sol, durante o pôr do sol, dependendo da sua região aí do Brasil, você é meu convidado para poder participar desse estudo da Bíblia. E você fica sabendo disso clicando aqui em se inscrever e assinando as notificações para não ficar de fora de absolutamente nada. E o ano de 2025 promete, a gente vai trazer novos conteúdos aí, se Deus quiser. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Veja, a gente começa essa última lição de 2025, a última lição do trimestre, falando sobre aquele encontro final que Jesus vai ter com Pedro lá em João, no capítulo 21. A gente viu um pouco disso na introdução, na primeira lição, porque o Evangelho de João, ele meio que faz a gente ir lá no final e voltar, né? Ele é bem interessante, ele tem esse paradigma. E esse encontro é um momento muito divisor de águas, porque Pedro ele era aquele cara cheio de energia, voluntarioso, sempre prometendo mundos e fundos, mas que depois, no episódio lá da cruz, por exemplo, ele acaba dando para trás. E agora, quando Jesus aparece de novo, ele tá ali meio borocochô, meio perdido, porque ele sabe que ele deixou Jesus na mão. Jesus já apareceu algumas vezes, já deu provas de que estava vivo, mas Pedro, Pedro, ele acha que aquilo não é mais para ele, que ele desapontou o seu mestre de tal forma que ele não tem mais lugar naquela comunidade de amigos. E aí ele resolve sair para pescar. É como se ele dissesse, quer saber? Eu não sou bom nesse negócio de ser discípulo. Eu vou voltar para aquilo que eu sou bom, para aquilo que eu conheço, que é pescar. E o mais interessante é que outros discípulos vão junto. Eles não julgam Pedro, não questionam. Eles dizem, bem, a gente está com você. Se você quer ir pescar, vamos lá pescar. Só que aí vem algo maravilhoso. Jesus entra em cena e mais uma vez ele transforma tudo com o seu amor. Assim como lá em Lucas 5, quando Jesus mandou Pedro lançar a rede, e aí você tem aquele episódio da pesca milagrosa, aqui em João 21 agora acontece a mesma coisa. Eles pescam a noite inteira e nada acontece. E aí Jesus aparece na praia e diz, jogue a rede do outro lado. E pronto, 153 peixes. Talvez a gente nunca saiba por que esse número exato é colocado ali no Evangelho, provavelmente ele tem alguma explicação dentro da estrutura do Evangelho, da forma, algum detalhe que João quer explicar pra gente, mas o que importa no momento aqui agora é o que isso ensina pra gente. Jesus ele está mostrando que sem ele, até aquilo que a gente acha que sabe fazer muito bem não funciona. Quem faz a diferença na nossa vida é Jesus Cristo. Quando Pedro ele percebe que é Jesus lá na praia, ele pula na água, daquele jeito impulsivo dele, e sai correndo para encontrar o seu mestre. E ali, junto do fogo, junto do carvão, num momento novamente íntimo ali com o mestre, com seu amigo, aquele mesmo tipo de fogo onde Pedro havia negado Jesus
naquela madrugada de sexta-feira, Jesus dá a ele a chance de recomeçar. E assim como Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, Jesus agora vai perguntar 3 vezes: Pedro, você me ama? Essa é uma restauração completa, uma reconexão entre Pedro e a sua missão, entre Pedro e o seu amigo Jesus. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu ainda acredito em você, nada mudou. Olha só que interessante. Enquanto isso, Pedro, ele não resiste em perguntar sobre João. Ele fica curioso sobre como Jesus vai tratar com João, e aí ele pergunta: mestre, e quanto aquele ali? O que vai acontecer com ele? Porque veja, Jesus falou: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas, e você vai sofrer, você vai ser perseguido, e você vai encarar a morte por causa do seu amor por mim. E aí Pedro olha para o seu colega João e fala: e ele, Jesus? O que vai acontecer com ele? Curioso, né? Só que aí Jesus, com toda paciência, vai responder: olha, se eu quiser que ele fique aqui até a minha volta, o que te importa? O que importa para você é: me siga, siga-me. Esse comportamento de Pedro é bastante humano, né? Quantas vezes a gente não olha para o lado e tenta ver o que está acontecendo com o outro? A gente faz a mesma coisa. Ah, por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que Deus agiu assim com Cicrano, mas não agiu comigo? E Jesus está deixando claro que cada um tem o seu chamado único no reino. Pedro ele tinha uma missão específica, que era de liderar a igreja que estava nascendo ali. Já João, ele tinha sido chamado para escrever, para testemunhar durante uma longa vida. E João também vai passar pelo seu sofrimento como discípulo. Mas a questão aqui é que cada um de nós tem um papel único nesse plano de Deus. E comparar só tira o nosso foco. E falando no foco da nossa missão, a gente tem aqui a ideia de permanecer em Jesus, que é abordado lá em João capítulo 15. E esse é um capítulo que traz para a gente um convite a uma intimidade com o Mestre. Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O que isso significa? Significa que se nós não estivermos conectados a Jesus, se nós não tivermos com ele a mesma relação de dependência que um galho tem com um tronco, a gente não vai conseguir produzir frutos. Se você arranca o galho da árvore, esse galho morre, ele não produz mais fruto. Então, permanecer é um ato de confiança, de obediência e, no fim, é um ato de amor. E isso se reflete nos frutos que a gente produz. Amor ao próximo, paciência, bondade e por aí vai. Mas não é só sobre o que a gente faz. Permanecer é também sobre viver em comunhão com Jesus, na força do Espírito, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo tudo parece impossível de se realizar, é permanecer nele. É como a caminhada do oficial lá de João 4, que andou de Caná até Cafarnaum, confiando na palavra de que Jesus disse que seu filho viveria. E mesmo sem ver, ele segue na sua jornada tendo a certeza de que isso aconteceu. E assim deve ser a vida cristã. Muitas vezes a gente anda na confiança sem ainda enxergar o milagre completo. Mas a gente sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. E por falar em confiança, o Evangelho de João ele dá um show para a gente quando ele usa a metáfora da luz e das trevas. João deixa claro que Jesus é a luz do mundo, aquele que veio para iluminar os corações e revelar a verdade. Só que você sabe o que é mais interessante? Essa metáfora ela pode ser poderosa, mas ela também pode ser um pouco perigosa se for mal utilizada. Quando Jesus ele confronta os líderes religiosos, lá em João 8, dizendo que eles eram filhos do diabo porque rejeitavam a verdade, Jesus não está dando uma licença para a gente sair por aí rotulando outras pessoas e fazendo acusações. Usar a metáfora para excluir ou condenar as pessoas vai totalmente contra aquilo que Jesus ensinou. A luz ela é um convite à transformação, não é um motivo para julgar e afastar ainda mais as pessoas. O mundo ainda é o objeto do amor do nosso Salvador, do nosso Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho para isso. Essa é a missão. E a nossa missão é refletir essa luz, mas com compaixão e com graça. E aqui vem o ponto que mais me emociona no Evangelho de João. Ele é um convite para que nós possamos entrar na família de Deus. João capítulo 1, verso 12 diz que todos os que recebem Jesus têm agora o poder de se tornarem filhos de Deus. Cara, isso é enorme. Não é só sobre ser um seguidor ou um simpatizante de Jesus, é ser parte da família eterna de Deus.
com tudo o que isso traz, com tudo o que isso significa. E você sabe o que é mais bonito? Jesus, ele não só nos convida para entrar nessa família, mas ele também nos envia ao mundo para fazermos a diferença, trazendo outros para essa família. Por isso nós somos chamados a viver nesse equilíbrio entre permanecer em Jesus e sermos enviados ao mundo, assim como o Pai enviou Jesus. E é isso que faz o Evangelho de João ser tão especial. Ele começa com a criação original, né? No princípio era o Verbo, e ele termina com uma nova criação. Pessoas transformadas pelo poder de Deus, vivendo em unidade e em amor. E esse amor não é algo abstrato, ele é visto em ações práticas. Ele é visto em como nós tratamos uns aos outros, em como nos envolvemos com o mundo ao nosso redor. E quando a gente fala dessa nova criação, o que mais me encanta é que cada história no Evangelho de João tem o poder de revelar o caráter de Deus e o seu amor de uma forma única. Se você parar para pensar, qual dessas histórias fala mais alto para você? Talvez seja o Evangelho resumido ali em João 3,16, né, o coração do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não dá para ficar indiferente diante de um amor assim, né? Um Deus que dá tudo, que sacrifica o que tem de mais precioso para nos salvar. Mas o que é ainda mais impressionante é como esse amor aparece em cada interação de Jesus, seja na conversa com Nicodemos, lá em João 3, né, onde ele não só responde as perguntas daquele velho líder religioso, mas ele convida a algo maior, nascer de novo. Um convite pessoal, íntimo e revolucionário. A mesma coisa acontece com a mulher samaritana, em João 4. Ali você tem uma pessoa marginalizada, desprezada pela sociedade, e Jesus a encontra lá naquele poço, e não apenas oferece água viva, mas também dignidade, esperança. E você tem, claro, a ressurreição de Lázaro, lá em João 11, onde nós vemos um Jesus profundamente humano, chorando com os que choram, sofrendo com os que sofrem, mas também o Jesus divino, com o poder de vencer a própria morte. Essas são apenas algumas histórias, mas cada uma delas no Evangelho de João grita para todo mundo ouvir. Deus nos ama profundamente, exatamente onde estamos, exatamente como estamos, e nos chama para uma nova realidade, para um novo reino. Agora, olha só que incrível. Tudo isso, toda essa demonstração de amor, vai culminar com um convite para todos nós de nos unirmos à família eterna de Deus, né? De sermos chamados filhos de Deus. E esse convite é sobre sermos transformados, adotados, feitos parte de algo que agora é eterno. Não é simplesmente sobre ir para o céu, é sobre viver como filho e filha de Deus aqui, agora, já. E nesse processo a gente é chamado para ser luz do mundo. Mas como a gente pode fazer isso de forma prática? E talvez a primeira coisa seja se lembrar de que o mundo não é nosso inimigo, embora ele tenha uma animosidade contra nós. João 3,16 justamente diz pra gente que Deus amou o mundo. E por isso a nossa missão é de refletir esse amor. E quando nós permanecermos em Jesus, como a videira e o ramo estão lá em João capítulo 15, nós somos capacitados pelo Espírito para fazer a diferença onde quer que nós estivermos. Isso significa amar os nossos vizinhos, cuidar dos necessitados, defender os oprimidos, trabalhar de forma digna e justa no nosso trabalho. E sim, isso também significa sair da nossa zona de conforto, porque ser luz nem sempre é fácil. Claro que é fácil ser luz onde a luz já existe, mas quando a luz brilha nas trevas, ela enfrenta a rejeição. Então não é fácil, mas essa é a missão. Talvez, como Pedro, a sua missão seja um chamado para liderar, para rebanhar pessoas, para cuidar dessas pessoas, ou talvez seja como João, simplesmente testemunhar, contar a história de Deus para os outros. A questão é cada um tem um papel único. Qual que é o seu papel? Qual que é o papel que Deus tem para você? Né? Talvez seja, assim como Pedro, liderar, ensinar, guiar as pessoas. Ou como João, compartilhar as histórias, inspirar pessoas a ser uma testemunha fiel do que Deus tem feito no mundo. Não importa qual é o papel. O ponto é que Deus ele tem algo específico para você. E você sabe o que é mais interessante? Às vezes a gente fica tão preocupado olhando para os outros que a gente perde de vista o que Deus está nos pedindo para fazer. Né? Assim como aconteceu com Pedro, quando ele olha para João e pergunta, mestre, e quanto a este daí? Mas o que Jesus falou para Pedro é o mesmo que ele fala para cada um de nós. Esquece os outros. Esquece a missão que eu dei para o outro. Quanto a você, siga-me.
O chamado de seguir a Jesus é um chamado individual, mas ele também é um chamado universal. Ele é para todos nós, só que o caminho que Deus tem para cada um é único na missão e no reino. E isso não deixa de ser libertador, porque lembra pra gente que nós não precisamos competir ou ficar nos comparando. Nós podemos simplesmente confiar que Deus sabe o que está fazendo. Mas aí vem a pergunta: como podemos permanecer fiéis a esse chamado num mundo tão confuso, tão caótico, de trevas? Como é que eu posso caminhar na luz quando parece que a escuridão está sempre à minha volta? E o segredo está justamente na palavra de Jesus. E nesse caso, a gente tem o exemplo, né, da história que nós mencionamos, do capítulo 4, do oficial, que vai até o seu filho sabendo da promessa que Deus havia lhe dado, que Jesus havia dito que ele estaria bem, né? E quando ele está no meio do caminho, ainda sem chegar em casa, ele recebe a notícia de que o filho estava vivo. E quando a gente fala da missão, é assim que muitas vezes Deus trabalha. Ele nos dá a sua palavra, nos dá a sua ordem, nos convida a caminhar na fé e dar o primeiro passo. Então pensa na sua vida agora. Quais são aquelas áreas em que você sente que está caminhando de Caná para Cafarnaum, sem ver o milagre ter acontecido, mas confiando na palavra de Deus? Talvez seja um relacionamento, um trabalho, uma cura, uma direção quanto ao futuro. O Evangelho de João, ele nos lembra que a palavra de Jesus é tão confiável quanto a sua própria presença. E a boa notícia é que Jesus não nos deixa sozinhos nessa jornada. Ele nos dá o Espírito Santo e nos guia, nos fortalece e nos lembra das promessas de Deus. E olha, tudo isso nos leva à grande conclusão do Evangelho. Nossa vida não é sobre nós mesmos. O Evangelho de João começa com o verbo lá no princípio e termina com um convite para permanecermos em Jesus, nessa nova família, nessa nova criação, parte da comunidade divina e sendo enviados ao mundo para fazermos a diferença. Lembre-se, o mundo ainda é o objeto do amor de Deus e todos somos chamados a sermos reflexo desse amor. Se você chegou até aqui, eu quero desafiar você a pensar em como a sua vida pode ser diferente por causa desse estudo do Evangelho de João. Como é que você pode ser luz onde você está? Reflita sobre isso. Como é que você pode fazer a diferença para os outros ao seu redor, permanecendo em Jesus de uma forma que produza frutos duradouros na sua vida e na vida daqueles que te cercam? E como é que você pode confiar na palavra de Deus, mesmo quando o caminho de Caná para Cafarnaum parece longo e cansativo? Agora é a sua vez de fazer parte dessa missão, tá certo? Ore a Deus, peça que o Espírito Santo te guie, te ajude, para que você possa iluminar a vida daqueles que estão ao seu redor. E não se esqueça de iluminar esse canal, curtindo esse vídeo, compartilhando com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder nada. E vamos juntos, como uma comunidade, continuar explorando as verdades da palavra de Deus e vivendo de forma que o mundo veja a luz de Jesus em cada um de nós. Que tal? A gente encerra o trimestre, a gente encerra o ano de 2024 e no ano que vem a gente se encontra para mais um estudo, para mais um tema, para mais uma série aqui no canal Cristãos Cansados. Que Deus te abençoe, um feliz ano novo e até 2025. Tchau, tchau.